Olá, eu sou o Thiago, oficial de justiça do Fórum de tal lugar. Estou aqui para citá-lo na condição de confrontante em uma ação de uso capião que fulano ingressou judicialmente para requerer a aquisição do direito de propriedade de uma área que faz divisa com o senhor, havendo prazo de tantos dias para contestar. Esta é a contrafé que leremos e o senhor poderá lançar a sua nota de ciente no mandado. Se deu para você entender tudo que eu falei aqui tranquilamente, pode seguir para outro vídeo. Agora, se você não entendeu, continua nesse vídeo que eu vou traduzir estas e diversas outras expressões jurídicas do dia a dia. Então, a tradução daquilo que eu falei, com uma linguagem extremamente técnica e que dificulta a compreensão da maioria das pessoas nas ruas, é mais ou menos o seguinte. Eu tenho uma citação para o senhor, ou seja, é o começo de um processo em que fulano quer conseguir registrar no nome dele a área que fica em tal lugar fazendo divisa com a sua propriedade. Aqui está a cópia do mandado e do pedido dele, que vamos ler agora. O senhor tem o prazo de 15 dias para se manifestar através de advogado ou defensor público, caso não concorde com essa ação. Aqui está o mandado, onde o senhor pode assinar sobre o seu nome. Então, a gente tenta facilitar as expressões para que as pessoas comuns do dia a dia, que não estão envolvidas na área jurídica, consigam compreender. Então, pessoal, vamos passar para a segunda parte do vídeo, onde eu vou traduzir diversas outras expressões. Citação é o começo de um processo, abre prazo para contestar, para se defender, para contar sua parte da história para o juiz. Algumas são feitas pelo correio e outras por oficial de justiça, além de edital também. Citação criminal é o começo de um processo pelo cometimento de um crime. Abre prazo para a defesa através de advogado ou defensor público. Revelia, não responder ao processo para o qual foi citado, seja civil ou criminal. O processo vai continuar mesmo sem que a pessoa compareça. Intimação é quando o processo já está em andamento e você precisa fazer ou saber de alguma coisa referente a ele. Comarca é a região onde trabalham os juízes de primeira instância, podem abranger mais de um município. Execução, diferente de executar alguém a tiros, é o nome que se dá ao processo para cobrar uma dívida de cheques, contratos, promissórias, entre outros. Então, o processo de execução, via de regra, está se cobrando uma dívida. Ação de alimentos. Quando o juiz manda alguém pagar alimentos, não quer dizer comprar comida, mas sim que irá pagar pensão alimentícia em dinheiro. Contestação é contar sua parte da história no processo civil, rebater aquilo que disse a pessoa que está lhe processando. Processo civil. Nesse tipo de processo não se julga um crime, apenas a relação jurídica entre pessoas. Contrarrazões é quando alguém recorre de uma decisão, a outra parte apresenta suas contrarrazões ao recurso. Concluso. Um processo está concluso quando ele está com o juiz para ele decidir algo. Despacho. Não é aquilo que tem nas encruzilhadas às vezes, mas sim quando um juiz decide alguma coisa no andamento do processo. Sentença, quando o juiz termina o processo na primeira instância, é a decisão final do juiz da comarca. Embargos. Existe mais de um tipo, mas de modo geral, por exemplo, é para dizer que um ato da execução não poderia ser feito, explicando o motivo, ou que o juiz não se manifestou sobre algum requerimento. É mais uma forma da pessoa se defender no processo. Impugnação é mais uma forma de reclamar sobre alguma situação que a pessoa não concorda, por exemplo, impugnar a avaliação de um bem. Penhora é a forma de retirar um bem do devedor para pagar a sua dívida. Impenhorável são os bens do devedor que não podem ser penhorados para pagar uma dívida. Carro alienado tem uma restrição de transferência por alienação fiduciária. A alienação fiduciária é uma forma de garantir um empréstimo dando o bem como garantia.
financia um carro e deixa ele alienado, por exemplo, garantindo o contrato até o pagamento. Bacenjude, forma de penhorar dinheiro na conta do devedor. Renajude, forma de encontrar e restringir a propriedade de veículos do devedor. Averbação, acrescentar em um registro a ocorrência de algum fato sobre ele. Por exemplo, averbar no registro de imóveis uma execução contra o proprietário devedor, para que outras pessoas saibam que existem questões a serem resolvidas. Inventário, morreu alguém e deixou bens para os herdeiros, precisa fazer o inventário. Precatória é uma forma de mandar um ato do processo, seja uma citação, uma intimação, uma penhora ou outra situação, para outra comarca. Quesitos, questão que se pergunta a um perito ou jurado, entre outros. Por exemplo, no tribunal do júri, o juiz vai perguntar aos jurados: você absolve o réu? O jurado vai responder ao quesito, sim ou não. Jurado integra o tribunal do júri, onde são julgadas as pessoas que respondem por homicídios dolosos, inclusive as tentativas. Pronúncia é uma sentença, mas é uma sentença que manda um réu de processo crime doloso contra a vida a julgamento pelo tribunal do júri. Doloso é um crime com intenção, você tem a intenção de praticar o crime. Culposo é sem a intenção de praticar o crime. Denúncia é feita pelo Ministério Público, ou seja, pelo promotor de justiça, narrando o fato criminoso para que o juiz dê início ao processo. Pecuniária envolve dinheiro, pecúnia. Admonitória é uma audiência na fase de execução penal, ou seja, a pessoa já foi condenada, na qual o juiz adverte o condenado das consequências e das condições para suspensão do processo. Petição é o documento onde é requerida alguma providência ao juiz ou ao tribunal. Boletim de ocorrência é aquele registro que você faz na delegacia de polícia. Esse registro vai ser encaminhado pelo delegado ao fórum, e aí vai ser dado vista ao Ministério Público para verificar se é o caso de apresentação da denúncia e assim começando então a tramitar o processo criminal.